Oi, pessoal do YouTube. Eu vou ler uma passagem do Evangelho para vocês. Hoje é o dia de finado. Que Deus possa acalentar o coração de todos vocês que perderam alguém querido, porque com certeza existe em vários lugares do mundo que alguém perdeu um ente querido. Que vocês possam sentir alegria de orar por eles e emanar alegria para eles poderem sentir bem onde eles estão. Então peço que vocês curta, compartilha e me ajuda aí escrevendo. Dá uma mão para mim aí, por favor. Vou ler aqui para vocês aqui a passagem. Aqui. A fé divina e a fé humana. Eu já li ali, vou ler aqui outro para vocês. A fé mãe da esperança e da caridade. Vou ler outro aqui. Vou ler aqui para vocês agora. O poder da fé, que a fé é poderosa. Se você crê, tem fé, você pode tudo. Mas a gente tem que crer com certeza. Que não adianta você falar, será que eu vou conseguir isso? Será que vai dar certo? Aí você já está sendo pessimista. Então a gente tem que ir com força. Eu vou conseguir isso em nome de Jesus. Eu vou vencer. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira seca, instruções dos espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que estás lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da sua incredulidade. Porque eu vos digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporte-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui, unicamente no sentido moral, que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança
a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Aqui é vacilante da incerteza, a hesitação de que se aproveitam. Aqueles que se quer combater, ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Noutra expiação, noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer. Com certeza, num outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera é a verdadeira, é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar à fé incerta, sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humanidade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele, porque isso, bons espíritos veem em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética, porque por ela o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades, lhes dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pela qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tenhais a fé. Então, viu? Nem os apóstolos dele conseguiu expulsar o demônio, porque não tinha fé totalmente. Não sei se vocês lembram aquela história que passa sempre no domingo dos discípulos, dos 12 apóstolos que fala. Que Jesus fala para eles assim, ó: fulano, tal hora vai me negar 3 vezes. E o outro chega lá na hora pessoa na hora da perseguição, o soldado chega e pergunta para ele: você conhece Jesus? Não, nunca vi falar nesse homem. Ó, para você ver a fé da pessoa. Eles mesmo não tinham a fé totalmente, porque não assumiu o conhecimento
pelo Jesus. Medo de ser condenado junto com Jesus, ele pegou e falou que não conhecia. Então, quer dizer, quem é incrédulo não tem fé. Então, a gente, para poder fazer uma oração, a gente tem que fazer de coração. Botar muita fé mesmo, com certeza que a oração vai ser alcançada. A bênção vai ser vinda. Então, a gente tem que ter muita fé. Que a gente, muitas vezes, a gente lê a passagem na Bíblia e vê aquela passagem, né? Ter a fé, fazer a montanha, transportar daqui a ali. E muitas vezes as pessoas pensam assim, que são montanha de verdade, mas não é. É o problema em si que a gente tem na vida da gente no dia a dia. E a gente tem mesmo, né? Sempre a gente tem problema. Quem não tem problema, não tem vida, não vive. Porque hoje em dia até os ricos têm os seus problemas. Até um assaltante tem os seus problemas. Todo mundo tem. Então a gente tem que conviver com ele, botar Deus na frente, que ele vai nos abençoando. Então é isso, pessoal. Peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam aí para me ajudar, tá? Muito obrigada. Que a segunda-feira de vocês seja muito abençoada. Até mais.